Vocês já pararam pra pensar que a única salvação que a gente tem pro mundo dos videogames recentemente é parar de querer andar pra frente e, na verdade, olhar pra trás? Oi, gente, eu me chamo Bia, eu falo majoritariamente sobre consoles portáteis aqui nesse canal, mas o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que eu costumo trazer, já que eu quero falar sobre uma reflexão que eu tive sobre o mundo dos videogames recentemente, sendo uma pessoa que nunca teve muitos consoles de mesa, mas que cresceu jogando no seu DS Lite e amava muito, muito, muito ele. Eu acho que não é de agora que eu sinto que as pessoas perderam o apreço por novos videogames. E a única coisa que eu sinto que até que salva um pouco mais isso é o fato desses novos videogames continuarem jogos ou exclusivos ou franquias muito amadas por pessoas, mas do qual esse amor foi construído gerações muito antes desse console sequer pensar em existir, sabe? Eu acho que um ótimo exemplo disso é o GTA 6, que vai lançar pro PS6 e pro PS5, eu acho, mas majoritariamente pro PS6. Ele seria o grande lançamento do PS6. Mas, assim, ele é basicamente o fim, né? Porque com tudo que tá acontecendo, eu sinto que as pessoas estão perdendo esse apreço por ter novos videogames e novos lançamentos. E a culpa não é dessas pessoas, a culpa é simplesmente das empresas em si. E é muito triste vir falar isso como uma pessoa que só pôde entrar nesse meio mais tarde, porque eu sinto que justo agora, que talvez eu finalmente conseguisse começar a ganhar meu próprio dinheiro, começar a trazer coisas novas, sinto que esse mercado tá se fechando cada vez mais e se tornando cada vez mais difícil de se manter nele. Principalmente se você não cria conteúdo, não monetiza com isso, não tem parcerias com lojas e coisas do tipo, igual qualquer pessoa normal que só joga videogame porque gosta de jogar videogame, eu e você, enfim. É muito triste ver isso, porque parece que tá se fechando em um mundinho que tá expulsando as pessoas que não estão ali só por estarem ali. Elas estão ali por paixão e amor ao que elas aprenderam a gostar de muito tempo, sabe? Se a gente pegar o lançamento do Switch 2 como um exemplo, ele só foi um lançamento ok porque ele trazia de volta franquias como Tomodachi Life, trazia novos jogos do universo do Mario e essas coisas que as pessoas se apaixonaram por essas franquias há muito tempo atrás. E isso é usado para trazer elas para esse novo meio de videogame. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, eu vejo muitas pessoas deixando de jogar videogames, deixando de conhecer jogos, porque não existem mais coisas como existiam antigamente. Tipo, consoles realmente portáteis, consoles que você podia customizar muito mais do que você pode hoje. Assim, só tem duas cores de tela pro Switch normal. Branco e preto. Você só consegue deixar o fundo da sua tela branco e preto. Enquanto, gente, você podia fazer tanta coisa no 3DS, tipo, tanta coisa, mesmo se ele não fosse desbloqueado. Tinha 7 trilhões de cores pra você botar em tela de fundo, coisa que não tem mais no Switch. Você podia personalizar a cor do seu DS inteiro, tipo assim, inteiro. Você podia pegar ali rosa bebê, rosa claro, rosa choque, preto, azul. Não existe mais esse tipo de coisa. O Switch é majoritariamente preto. E aí você tem que comprar adesivo pra ficar adesivando. E o máximo que você pode trocar é o Joy-Con. Então, assim, essa coisa de criar um apreço por algo que você tem, que vinha muito disso de você poder deixar o seu videogame à sua cara, não existe mais. E é algo que a nostalgia trouxe muito para os consoles agora, e eu acho que esse é um dos maiores motivos pelos quais os consoles antigos estão muito mais procurados do que os consoles lançamentos hoje em dia. Talvez esse vídeo não faça sentido nenhum para algumas pessoas, mas eu sinto que para mim era muito importante falar um pouquinho e dialogar um pouquinho sobre isso. Porque é simplesmente muito louco ver que isso tá acontecendo. E é muito louco ver pra onde essas coisas se encaminham, pra onde as coisas e as notícias que saem estão levando esse mundo. E se continuar assim, a gente pega muita frase que eu falei no começo do vídeo. Se a gente continuar só andando pra frente,
sem olhar pro que deu certo lá atrás, esse mundo vai morrer. E eu não tô dizendo que ele vai morrer porque ele realmente vai morrer. Tipo, nossa, acabou o videogame, ninguém mais vai jogar videogame no mundo. Mas vai se tornar algo muito diferente do que a gente conhece hoje. Eu sinto que, principalmente os consoles portáteis, o preço vai explodir de um tempo pra cá. Então já tá caro, mas ele vai ficar muito mais caro. Com o crescimento da IA, vai se tornar extremamente mais caro construir videogames. As empresas vão botar os preços lá em cima. As mídias digitais vão acabar parando de existir, o que é horrível. E muita coisa vai acontecer, vai mudar. A gente não vai ter mais essa coisa linda de ir numa loja e comprar um jogo físico, ter ele em mãos, abrir, sentir o cheiro de plástico novo, de jogo novo. A gente não vai ter mais isso de trocar cartuchos. Gente, como era bom trocar cartuchos de DS, tipo... Nossa, e é algo que eu vou sentir muita falta, e pra sempre sentirei falta. E é isso, essa falta, que vai manter o mercado vivo daqui a um tempo. Mas só vai manter o mercado vivo para quem tiver dinheiro para comprar coisas antigas, porque andar para frente não vai ser mais viável, a gente vai ter que olhar para trás. Porque lá atrás as coisas deram muito mais certo do que elas estão dando agora. Elas foram para caminhos muito melhores do que eles estão indo agora. E isso torna você pegar as coisas lá de trás por um preço quase pelas coisas que estão agora, muito mais intrigante do que gastar o seu dinheiro com as coisas que estão vindo agora. Mesmo que o preço de um console de 10 anos atrás esteja quase o preço de um console lançamento hoje em dia. E é pra isso, pra esse cenário, que a gente tá se encaminhando há muito tempo. Sem contar que a maioria dos consoles lançamento hoje em dia estão indo para um lado do mercado que não agrada ninguém que já esteja nesse mercado. Ou seja, pessoas que estão aqui antes desse console lançar, pessoas que já conhecem esse meio, pessoas que são um pouco mais ligadas nesse meio, porque chega tirando tanta coisa que a gente tinha, tanta liberdade que a gente tinha, que parece que a gente deixou de ser algo a ser agradado com aquilo e virou simplesmente uma forma de ganhar dinheiro fácil. Tipo, vou fazer qualquer coisa, porque eles vão ter que aceitar qualquer coisa se eles quiserem jogar tal jogo, tal jogo, tal jogo. E isso é muito diferente do que ter exclusivos no seu console. A gente tem que saber a diferença entre ter um console para jogar os exclusivos daquele console, por escolha, ou ter essa escolha tirada de você, porque este é o único meio de você fazer isso. Então, por exemplo, se você tem um console exclusivo, tipo, você quer um jogo de um console exclusivo, antigamente você podia comprar o console e pegar o jogo emprestado com um amigo, você podia ir na casa de um amigo jogar esse jogo. Não que isso seja impossível hoje em dia, mas é muito mais difícil. Eles estão barrando o sistema de compartilhar contas, você pode acabar tomando ban, tomando shadow, independendo do sistema que você está usando, né, da onde você está jogando. Você não consegue alguém que tem esses consoles mais de forma fácil, porque eles estão ficando cada vez mais inacessíveis, e o preço dos jogos está explodindo. E o desbloqueio, que era algo que mantém, não era, né? É algo que mantém esses meios vivos, estão se tornando cada vez mais difíceis de serem alcançados por simples ganância de empresas. E não que desbloqueio ou pirataria seja realmente algo certo, mas, querendo ou não, é algo que não só movimenta as ações da empresa, como mantém elas vivas. Porque se não fosse pelo desbloqueio, se não fosse por esses outros meios de se jogar videogame, os videogames já teriam morrido há tanto tempo. E eu sinto que é esse o caminho que a gente tá indo agora. É pra esse meio que a gente tá se encaminhando. Enfim, gente, foi esse o vídeo. Não sei se deu pra acompanhar todo o meu raciocínio e os pontos que eu queria trazer com esse vídeo. Mas eu sinto que falar, mesmo que não faça sentido literal ou que ressoe pra todas as pessoas, é muito importante. Então eu resolvi gravar esse vídeo. E é isso. Até a próxima.